Olá, meus amigos, parte 3, tranquilos, firmes e fortes. Vamos falar agora sobre a nossa regrinha de 3. Nós temos duas, regra de 3 simples, que envolve duas grandezas, e regra de 3 composta, que envolve 3 ou mais grandezas. Quando eu falo da regra de 3, eu conheço 3 valores e desconheço um quarto valor, que nós vamos encontrar a partir da relação. Então, regra de 3 simples. E como é que eu resolvo uma regra de 3 simples, Bruno? Como é que vai ser o processo da resolução? Resolução. Vocês esquecem que vocês, antes de tudo, têm que criar um hábito. E esse hábito é o seguinte. Primeiro passo. O primeiro passo é a seguinte relação. Observe. Comparação. Comparar as grandezas. Feito a comparação das grandezas, nós temos o segundo passo. Que é aplicar a relação. Como assim aplicar a relação? Se elas forem grandezas diretamente proporcionais, tem o mesmo fator de crescimento, ou elas podem ser grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra decresce na mesma proporção. Vocês têm o hábito de pensar que toda grandeza é diretamente, não é? Ela pode ser diretamente ou inversamente. Quando a grandeza for diretamente proporcional, você vai aplicar essa relação, o cruz-credo. B vezes C que é igual a A vezes D. Agora, se for inversamente proporcional, você aplica as setinhas. A vezes B, que é igual a C vezes D. Então, essa é a relação que nós temos aí. Tranquilos? Beleza? Então está aí o nosso segundo passo. Dá aquela paradinha especial e aí anota, depois coloca o OBS. GDP, grandeza diretamente proporcional. GIP, grandeza inversamente proporcional. Porque depois ficamos em casa, meu Deus, por que aquilo mesmo? Porque lembre-se que você vai ver isso daqui a 2 meses, 3 meses, não sei. E aí tem que lembrar. Vamos iniciar a nossa preparação? Põe na telinha a nossa primeira questão de hoje, Fábio. Deixa eu apagar aqui. Para iniciarmos os nossos estudos, enquanto isso, dá uma lidazinha nessa belíssima questão. Um professor tem de corrigir 48 trabalhos de seus alunos. Nos primeiros 40 minutos de trabalho, ele corrige... 40 minutos de trabalho, ele corrige 6 trabalhos. Então, o total que ele tem corresponde a 48 trabalhos de seus alunos. Nos primeiros 40 minutos, ele corrige 6 trabalhos. Observe que nós temos duas grandezas.
trabalhos e minutos. E ele vai dar duas relações, 40 minutos, 6 trabalhos. Se continuar corrigindo no mesmo ritmo, ou seja, tem que manter o mesmo padrão, ele utilizará para corrigir os 48 trabalhos? Vamos ver agora. Então, vamos montar aqui a regrinha de 3. Minutos. Trabalho. Minutos 40 vão estar relacionados com 6 trabalhos. Aí eu tenho X minutos para 48 trabalhos. Eu sei que o ritmo é o mesmo. Então eu começo a pensar numa relação. Poxa, se eu aumento a quantidade de trabalhos, obrigatoriamente o tempo para corrigir ele vai o quê? Aumentar. Se eu aumento a quantidade de trabalhos, obrigatoriamente eu vou gastar mais tempo para realizar essa situação. Então nós temos aí uma relação diretamente proporcional. Porque a quantidade de trabalhos está aumentando e o tempo também, os minutos nesse caso, vai aumentar na mesma proporção. E aí nesse caso, quando elas são diretamente proporcionais, nós realizamos o cruz-credo. Então, ó, 6x é igual a 40 vezes 48. Segura um pouquinho, tenha paciência, porque você pode ganhar um tempo muito importante na prova. Ó. 48 por 6 vai dar 8, 6 por 6 vai dar 1. X é igual a 40 vezes 8, x é igual a 320 minutos. Então chegamos à nossa resposta aí da relação. Qual é a nossa respostazinha? 320 minutos. Beleza? Tranquilos? Feito isso, vamos para a questão. Põe na telinha. Só que nós não temos essa resposta. Não tem problema. O que é que eu vou fazer? Olha só. 1h, 60 minutos. É só pegar 320 e dividir por 60. 6 vezes 5, 60. 6 vezes 5, 30, desculpa, 300. Então sobrou 20. Não tem mais nenhum número para descer, então 20 é o resto. Então esse 5 representa as horas e esse 20 os minutos. Resposta: 5 horas e 20 minutos. Beleza aí? Tranquilos? Na paz? Põe na telinha. E aí prontamente nós vamos marcar a alternativa de letra A, 5 horas e 20 minutos. Beleza? Belíssima questão, põe na telinha. 02, Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas, 2010. Deixa eu apagar aqui a nossa relação. Olha só. Pesquisadores descobriram que o uso do fundo preto nas páginas de busca da internet produz um consumo menor de energia em relação à tela branca. Se todas as buscas fossem feitas com tela preta, a economia total em tempo médio de 10 segundos seria equivalente à energia gasta por 77 milhões de geladeiras ligadas ininterruptamente durante 1 hora.
Então, se todas as buscas fossem feitas com tela preta, a economia total de um tempo médio de 10 segundos seria equivalente à energia gasta por 77 milhões de geladeiras ligadas ininterruptamente durante 1 hora. Nessas condições, a economia total em um tempo médio de buscas de 30 minutos seria equivalente à energia gastas por essas geladeiras, então 77 milhões não entra na história, que é o mesmo valor, ligadas por essa geladeira ininterruptamente durante. Então, olha só. Eu tenho uma relação de segundos e horas. O que eu sei até agora é que 10 segundos corresponde a 1 hora de economia. Só para confirmar. 1 hora. Só que aí, OBS, o valor que ele me forneceu, 30 minutos. Então, eu vou parar e eu não posso resolver essa regra de 3 ainda. Por quê? Porque essa grandeza que eu tenho está em segundos e essa de cá está em minutos. Então, elas apresentam termos diferentes. Grandezas distintas na relação. Então, opção 1, olha o que eu posso fazer, e aí são várias possibilidades. Transformar o 30 minutos para segundos é uma opção. Ou, se 10 segundos valem 1 hora, 60 segundos, que corresponde a 1 minuto, vale X. Então eu coloquei 60 segundos. E aí uma relação diretamente proporcional. Então, 10x é igual a 60 vezes 1. X é igual a 60 sobre 10. 6 horas. Ou seja, OBS, 1 minuto corresponde a 6 horas. Então, a cada 1 minuto de economia, eu tenho, usando a tela preta, né? Significa dizer que eu tenho uma economia de 6 horas. Em relação às mesmas 77 milhões de geladeiras. Então era o que eu poderia fazer. O que eu fiz? Eu sei que 60 segundos, olha aqui, 60 segundos corresponde a 1 minuto. Não pode esquecer de manter a mesma proporcionalidade. Beleza? Aí o que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos ao grande finale. Minutos e horas. Então, minutos e horas. Eu sei que 1 minuto, uma economia de 6 horas. Em 30 minutos, nós teremos uma economia de quantas horas? X. Se 1 minuto eu tenho 6 horas de economia, em 30 minutos eu vou ter uma quantidade o quê? Superior. Então, nós temos aí uma relação diretamente proporcional. E observe que está todo mundo tranquilo na mesma grandeza. Minutos, minutos, horas, horas. Então, sem problema aí. Uma vezes x. Cento e 180. Beleza? Então são 180 horas. Aí eu vou na resposta, põe na telinha. E não tem 180 horas. Que chato, né? Mas não tem problema. Vamos responder agora? Um dia
corresponde a 24 horas. Então vamos pegar 180, 7, vai dar 168. Então eu tenho 7 dias e 12 horas. 12 horas corresponde a metade de um dia. Então tá aí. Ele colocou 7 dias e meio. Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a alternativa de letra B, de bola, de Bruno. 7 dias e meio. 7,5. Tranquilos? Beleza? Essa é a relação que nós temos aí. Põe aqui rapidinho, passo a passo. Então, ó. E aqui, gente, a saída poderia ser qualquer uma. Você poderia transformar os 30 minutos para segundos, jogar direto, tanto faz. Eu achei melhor fazer essa transformação, mas aí fica a seu critério a melhor saída. Então aí nesse caso eu transformei os segundos para minutos, para depois montar a relação. Por gentileza, dá aquela paradinha especial para vocês copiarem aí. Vocês que param, viu gente? Põe no outro quadro. E nós vamos fazer uma brincadeirazinha do SESP a partir de agora. Então joga na tela. Vamos brincar aí, Ministério da Saúde, SESP 2009. Questõezinhas legais para continuarmos a nossa relação. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Em importante campanha de informação sobre a saúde pública, o secretário de Saúde Municipal determinou que os agentes de saúde deveriam visitar todas as residências daquele município. Foram designados 5 agentes para realizar a campanha. Uma análise preliminar concluiu que esses agentes terminariam as visitas no município em 12 dias úteis. Se todos trabalhassem com a mesma eficiência de segunda a sexta-feira, durante 8 horas diárias, e aí, considere essas informações, julguem os itens seguintes. Para concluir o trabalho em 10 dias úteis, os agentes deverão trabalhar mais de 9 horas por dia. Aí o que é que você tem que fazer? Olha só. Eu sei que em 12 dias úteis, eles trabalham 8 horas por dia. Então vamos botar aqui, vem comigo. Dias e horas. 12 dias, 8 horas. Põe na tela. Para concluir o trabalho em 10 dias úteis. 10. Tá para cheio. Beleza? Então 12 dias, 8 horas. E aí, gente, você escolhe qualquer um termo. Eu quero saber em 10 dias são quantas horas. E aí o que que acontece? Olha o cuidado. Se eu diminuo a quantidade de dias trabalhados, eu tenho que aumentar a quantidade de horas. Então eu tenho aí uma relação inversamente o que? Proporcional. E aí nesse caso, eu vou aplicar o processo das setinhas. Tem gente que manda inverter um termo e fazer o x, mas você pode fazer as setinhas direto, não tem problema. E aí nós temos 10x, que é igual a 12 vezes 8. 10x é igual a 96, x é igual a 96 sobre 10, que é igual a 9,6 horas.
E aí nós já sabemos que isso corresponde a 9 horas e 36 minutos. Mas vamos lá, põe na telinha. Não precisa transformar, porque eu não preciso saber o valor exato. Porque ele disse, para concluir o trabalho em 10 dias úteis, os agentes deverão trabalhar mais de 9 horas por dia, certo ou errado? Certo. Eles vão precisar trabalhar mais de 9 horas por dia. Eles vão trabalhar 9 horas e 36 minutos. O que eu fiz? Quem está aqui? 6. Então 0,6 vezes 60, 36 minutos. Então põe na telinha. A nossa questão de número 3, uma questãozinha do CESP, bem legal. Ela está correta. Zero 4. Põe na telinha. Considere que um dos agentes foi dispensado antes que o trabalho fosse iniciado e que os outros 4 trabalharam todos os dias, 10 horas por dia, até a conclusão das visitas. Nesse caso, é correto afirmar que o trabalho foi concluído em 10 dias. Então, considere que um dos agentes foi dispensado antes que o trabalho fosse iniciado e que os outros 4 trabalharam todos os dias úteis 10 horas por dia, até a conclusão das visitas. Então aí, gente, estou observando aqui que é uma relação regra de 3 composta. Porque ele fala de agentes, horas, né? Nesse caso é correto afirmar que o trabalho foi concluído em 10 dias úteis? Não posso, porque eu tenho informações que eu tenho que ter cuidado. Então, gente, aí, desculpa, eu não posso fazer a quarta por enquanto. Porque eu tenho que fazer agentes, horas e dias. Então, tinha que ter separado aí. Então, essa questão ela é uma regra de 3 composta. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas vamos aproveitar o gancho e dizer assim, Bruno, o que é que mais cai? Regra de 3 simples ou composta? Geralmente a composta tem caído mais. Principalmente Fundação Carlos Chagas, ele tem misturado a divisão proporcional com a regra de 3 composta. E eu vou dar uma grande dica a vocês. Olha só. Na regra de 3 simples, nós temos a preocupação de descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente. Nós ficamos naquela pergunta, naquela dúvida. Nós temos essa preocupação. Beleza. Só que na composta, nós não temos essa preocupação. Como assim? Bruno, eu aprendi que tem uma setinha que você sai comparando uma com a outra e vê se é direta ou inversa. É verdade. Existem 2 processos para se resolver uma regra de 3 composta. Processo 1, que é esse que você mencionou, que é o processo da proporcionalidade, ou vulgarmente conhecido como processo das setinhas. Processo 2, é o que veremos agora. Deixa eu colocar aqui, que eu vou deixar ele aqui também um tempinho ainda, para nós ficarmos utilizando ele. Então, regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, nós vamos utilizar o processo causa e efeito. Tá aqui, parece com tudo menos um T, né? A única relação que você vai ter que fazer é manter a proporcionalidade, ou seja, separar os termos. Você vai ter que decorar, claro, o que é causa e o que é efeito. E você vai ter que manter os termos na causa dentro da causa e os termos do efeito dentro do efeito. E o que seria a causa, meus amigos? Tudo que envolver tempo, pessoa. Quando eu digo pessoa, botar até aqui, capacidade da pessoa.
velocidade. Então, tempo, pessoa, capacidade da pessoa, velocidade. O efeito é a consequência. É a produção, área, grau de dificuldade, ou seja, é a consequência dos fatos. Então você vai ter que decorar esses elementos, o que é causa e o que é efeito. Por gentileza aí, dá aquela paradinha especial para copiar essa relação que é muito importante na nossa caminhada. E aí no próximo bloco eu faço essa quarta questão mostrando o processo da regra de 3 compostos. Desculpa, eu coloquei lá porque no material estava como simples, eu não vi que era composta. Então não sai daí que eu te espero para o último bloco que está muito legal.